Olá, represento Lucília Vitória Gama Alves de Souza, graduanda de turismo no curso de bacharelado da Unirio, sendo bolsista de iniciação científica. Ela integra a equipe do projeto Leituras da Cidade do Rio de Janeiro, Turismo, Patrimônio e História, que é coordenado pela professora doutora Vera Lúcia Bogeia Borges, que pertence ao Departamento de Turismo e Patrimônio na Unirio. O plano de estudo discente Turismo e Patrimônio, aproximações com a história e as programações turísticas para a cidade do Rio de Janeiro, foi realizado de agosto de 2019 a setembro de 2020 e refere-se a esta apresentação realizada agora na Jornada Científica 2020. Contextualização do tema. O processo de pesquisa se iniciou com o reconhecimento da cidade do Rio de Janeiro a partir de seus principais bairros e a concentração de esforços em Madureira, Zona Norte, 2018-2019, primeiramente, e depois a Ilha do Governador, Zona Norte, 2019-2020. Em cada uma das localidades foram pesquisados possíveis atrativos turísticos e a história local como forma de aproximação ao tema de pesquisa com foco no turismo. Dentre as etapas realizadas neste período, as principais foram as elaborações e redações de artigos científicos para cada um dos dois bairros mencionados. Um dos artigos que ainda está inédito tem o título Ilha do Governador, Rio de Janeiro, aproximações entre turismo, patrimônio e história. Ambas as experiências contribuíram muito para o desenvolvimento acadêmico da bolsista, que, sob a orientação da professora Vera Borges, finalizou a redação dos artigos com a finalidade de proporcionar maior reconhecimento sobre as regiões estudadas. Objetivos do trabalho: compreender o turismo a partir das facetas do patrimônio histórico-cultural, discutindo o desenvolvimento da atividade turística na Ilha do Governador. Refletir acerca do desenvolvimento da atividade turística a partir do reconhecimento do patrimônio histórico e cultural existente ali. Principais resultados relacionados com a metodologia utilizada. A pesquisa é exploratória e descritiva. A pesquisa exploratória permite maior familiaridade entre a bolsista pesquisadora e o tema pesquisado, visto que este ainda é pouco conhecido e ou explorado, isto é, a Ilha do Governador, que fica na zona norte carioca e não integra as regiões turísticas mais visitadas da cidade, que são a Zona Sul e o centro da cidade do Rio de Janeiro. Assim, a pesquisa bibliográfica e iconográfica permitiu tanto reconhecer a atratividade turística da localidade, quanto idealizar programações turísticas que não foram realizadas presencialmente, em função da pandemia da Covid-19. Além disso, a busca por alternativas na internet, como, por exemplo, TripAdvisor, Submarino e Google Maps, foram feitas para a execução da pesquisa em tempos de adversidade. Em termos da pesquisa descritiva, tem como objetivo descrever as características da experiência turística na Ilha do Governador, uma vez que as referências do turismo em relação à localidade concentram-se no aeroporto Galeão, que está localizado ali, e assim reduzindo-se à condição de local de passagem. A contribuição da pesquisa está na possibilidade de auxiliar a percepção da Ilha do Governador como local a ser visitado e tem como referências importantes desde os tempos coloniais da América Portuguesa, Brasil Colônia. Nos resultados da pesquisa destacam-se a condição da Ilha do Governador como uma ilha localizada no interior da Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. A mesma é uma região administrativa da Zona Norte do Rio de Janeiro, a qual pertencem 15 bairros, sendo eles Bancários, Cacuia, Cocoatá, Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Monerô, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá, Zumbi. Esses nomes são frutos de uma herança histórica de importantes acontecimentos na ilha, inicialmente chamada Ilha de Paranapuã, pelos seus primeiros habitantes, os índios Temi-Minós, que foram adversários dos tamoios em aliança com os franceses e posteriormente chamada Ilha de Maracajás. Em 1567, o governador Mendes Sá doou ao seu sobrinho Salvador Correia de Sá mais da metade do seu território, que se transformou em uma fazenda com plantio de cana-de-açúcar e engenho para exportação do produto para a Europa. Ao longo da existência da Ilha do Governador, vários atrativos foram sendo constituídos por diversas maneiras e passam a integrar o patrimônio histórico. Atualmente está relacionado ao aeroporto Tom Jobim e muitas vezes essa é a única referência que os turistas têm da localidade. Dentre os
atrativos turísticos, destaco a Igreja Nossa Senhora Imaculada da Conceição, do século XVII, o Canhão da Ponta do Tiro e suas ligações com a Revolta da Armada, que marcou a história da cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX, e a Praia da Bica, com referências à época das caças, quando era frequentada pelo jovem príncipe português que ali se banhava em suas águas limpas. Assim, a programação turística, passando pelos principais atrativos históricos, com destaque para as praias da orla da Ilha do Governador, pode ser uma possibilidade enquanto proposta alternativa no turismo, tendo em vista proporcionar experiências diferentes para conhecer a localidade. A valorização do patrimônio histórico-cultural constitui premissas básicas para os debates sobre o desenvolvimento sustentável das cidades na atualidade. Neste sentido, as dimensões do espaço citadino apresentam marcos da trajetória de uma sociedade. Certamente isso contribui para a revelação de novas centralidades na cidade do Rio de Janeiro e a ampliação da noção de patrimônio histórico para a de patrimônio cultural. Para tanto, destaco as referências consultadas na pesquisa e as reflexões de Maurício Abreu, Margarita Barreto, Mário Beni e Michele Silva. Em linhas gerais, é possível afirmar que a discussão acerca do patrimônio passa a ser pautada pelos referenciais culturais dos povos e pela percepção dos bens culturais nas dimensões testemunhais do cotidiano. Conclusões parciais ou finais. Devido à pandemia da Covid-19, o plano do projeto foi repensado, porque não foi possível fazer a programação turística idealizada pela discente, ou seja, foi necessário que nos adaptássemos à nova realidade que atinge o Brasil desde março de 1920. Assim, os recursos online começaram a ser utilizados, como TripAdvisor, Submarino e Google Maps, que permitem observar as ruas da cidade utilizando o recurso da imagem de 360 graus a partir da tecnologia. Além disso, a bolsista redigiu um resumo expandido com a supervisão da orientadora, professora Vera Borges, para o Encontro Nacional de Estudantes de Turismo, levando em consideração as orientações da última edição presencial deste evento, ocorrida em 2018 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em função da pandemia de 2020, o próximo evento presencial deverá acontecer de 4 a 8 de maio de 2021 e a bolsista pretende participar com a apresentação oral do seu resumo expandido. No projeto foi pesquisado o Rio de Janeiro sob outra perspectiva, ou seja, indo além dos atrativos turísticos e com o objetivo de obter uma experiência diferenciada para o turista, aproximando mais da real cidade maravilhosa, focando numa prática na qual o mesmo a reconheceria mais a fundo. Para isso, foram estudados locais com potencial turístico, mas antes não pensados para esta finalidade, nos quais até os próprios moradores da cidade teriam um desejo de conhecer, tendo em vista que grande parte dos cariocas nunca visitaram diversos atrativos da própria cidade, devido a altos custos desses, e as programações pensadas no projeto são planejadas para alcançar todos os públicos de uma forma mais igualitária. Em 2012, o Rio de Janeiro recebeu o título de Patrimônio Mundial como paisagem cultural, em função de suas belezas naturais e harmonia com o homem, sendo a primeira cidade do mundo a receber esta qualificação. A cidade é famosa mundialmente pelas suas praias, com destaque para Copacabana e Ipanema, pelo Bondinho do Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Porém, tem muitos outros lugares que devem ser visitados e muitas vezes são desconhecidos, tanto por parcela dos cariocas quanto pelos turistas. Assim, o projeto de pesquisa pensou o turismo a partir da articulação entre patrimônio e história, com a proposta de permitir ao visitante experimentar de maneira diferenciada a cidade, para além dos atrativos turísticos mais frequentados, conhecendo mais sobre a sua história e vivenciando de maneira mais aproximada a realidade da cidade, com a perspectiva do morador da localidade, uma vez que a bolsista pesquisadora é moradora da Ribeira, que é um dos bairros da Ilha do Governador. Agradecemos à Unirio, ao curso de turismo e à orientação da professora Vera pelo auxílio e pela oportunidade da primeira experiência de pesquisa na condição de bolsista de IC. Obrigada pela atenção e avaliação do trabalho na JIC 2020.